Olá, galera. Vamos dar início à sexta monitoria, da disciplina de melhoramento genético, onde o exercício proposto pela professora é o seguinte: considerando um rebanho de bovinos onde a média de peso a desmama seja de 215 quilos. Então, só um momento. A média da população vai ser igual a 215. Tá. E, considerando a média da população 215, selecionando os animais com peso a desmama médio de 265 quilos, então os animais selecionados, 265. Tá. Qual será a média de peso a desmame da primeira geração e ela dá o valor da herdabilidade? Então a gente vai ter que fazer o cálculo da predição do ganho genético, né? Esse cálculo a gente vai ter que ir por partes, porque a gente vai primeiro ter que calcular o diferencial de seleção para a gente descobrir o valor, de S, porque a fórmula da delta G. A fórmula da predição do ganho genético é delta G, multiplicado a herdabilidade multiplicada pela diferencial de seleção. A herdabilidade a professora já deu no exercício, então a gente vai ter que fazer o cálculo do diferencial de seleção. É um cálculo super simples, onde que a gente vai fazer o cálculo de diferenças. Tudo que é de diferença, a gente vai fazer uma subtração, né? Ou seja, a gente vai pegar a média dos selecionados e subtrair da média da população e a gente vai chegar no valor do diferencial de seleção, que é valor fenotípico médio dos selecionados menos o valor fenotípico médio da população. Então, como que vai ficar a nossa conta? 265 é o valor fenotípico dos selecionados. Então vai ser S igual 265 menos 215, que é igual a 50. Então, o nosso valor de S, nosso valor de S é igual a 50. Então, já temos o valor, do diferencial de seleção. Agora, vamos ter que calcular o valor do predição do ganho, né? Quanto que vai ganhar, qual vai ser o ganho. E também é super simples. Ganho genético representado ΔG igual a herdabilidade vezes o diferencial de seleção. Ou seja, 0,4 vezes 50, que é igual a 20. Ou seja, espera um ganho de 20 quilos. Espera um ganho de 20 quilos a mais do que a média. Ou seja, aqui, qual será o diferencial de seleção e o ganho genético esperado? Então, o ganho genético esperado é de 20 quilos. E esse foi o primeiro exercício. Então, vamos continuar o exercício 2. Estime o ganho genético, novamente, outro exercício de ganho genético. Estime o ganho genético para a característica peso do velo sujo em ovinos, considerando as situações apresentadas abaixo. E indique qual a situação em que obtém maior resposta e discuta os resultados. Tá. Essa aqui é a fórmula do ganho genético. É tudo dividido por L. Que é o intervalo entre gerações. Essa é a fórmula do ganho genético, através de medidas. Então é o seguinte, primeiro a gente vai ter que, vamos por partes. Nessa conta a gente vai ter que fazer algumas contas antes de iniciar a conta em si. Primeiro que a gente tem que fazer, observar no exercício
se a professora deu o valor do desvio padrão aditivo. Desvio padrão aditivo. O desvio padrão aditivo é esse valor aqui. Porque no exercício, a maioria das vezes, a professora dá como variância. Variância aditiva, que a variância é expressa assim. O desvio padrão, ele é expresso assim. Logo, no desvio padrão, a gente não vai ter esse 2. Então, como que a gente reverte essa situação de variância para desvio padrão? A gente tira a raiz quadrada, né? A gente colocando uma raiz quadrada, a gente descobre o valor do desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Nunca esqueça disso. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, nesse exercício, a professora deu como variância aditiva. Então, tá como variância aditiva, né? O que vamos ter que fazer? Tirar a raiz quadrada. Então, tá lá os dados. Variância aditiva, 400 kg. Primeira coisa, a gente vai tirar a raiz quadrada de 400, que é igual a 20. Então, o valor do meu desvio padrão é 20. Pronto. Fizemos o primeiro cálculo. O segundo cálculo é o cálculo do valor da acurácia. No exercício, a professora, ela pode dar já calculado, mas se ela não der calculado, a acurácia, ela é a mesma coisa que a raiz quadrada da herdabilidade. Você tira a raiz quadrada da herdabilidade, você encontra o valor da acurácia. Que nesse exercício a herdabilidade é igual a 0. Deixa eu colocar aqui o que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir o valor da acurácia. Que nesse exercício é de 0,35. Então vamos ter que fazer o quê? Raiz quadrada de 0,35 dá 0,591. 0,591. Esse é a nossa valor da acurácia. E o intervalos entre gerações a professora fornece no enunciado e a intensidade de seleção também. Pronto, temos todos os valores para começar a conta. Mas nesse exercício, a professora quer comparação entre animal macho e fêmea. Então nós vamos fazer essa parte, vamos supor, para fêmea, e vamos somar e vamos refazer essa parte, mas colocando os dados do macho, entendeu? E vamos resolver toda a conta, e no intervalo entre gerações, vamos somar os intervalos entre gerações de macho e fêmea e fazer a divisão de tudo. Legal? Então só um momentinho para mim arrumar.